Jeffrey Dahmer, Flor de Lis, Daniela Pérez. Nos últimos tempos, diversas produções foram lançadas a respeito de casos reais. E é falando a respeito dos casos reais de 2022 e os futuros lançamentos para você que é fã desse tipo de conteúdo, é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. A polícia tá aqui na porta. Bom, gente, crimes reais sempre despertam a curiosidade geral. As pessoas gostam de saber como tudo aconteceu, os desdobramentos, as investigações, os motivos que teriam levado a alguma situação a acontecer. É fato que sempre teve, volta e meia, alguns anos anteriores, falar sobre esse assunto em séries ou documentários sempre despertava uma curiosidade geral. Mas ultimamente, os casos e crimes reais que se desdobram em documentários têm se acentuado de uma maneira muito grande. E algumas outras séries foram lançadas. Aqui no Brasil a gente teve o lançamento, por exemplo, do João de Deus, os casos fatídicos que aconteceram em Abadiânia, acusado de diversos crimes, foi condenado e teve séries lançadas. A gente teve o lançamento da Elise Matsunaga, e eu gostei muito do lançamento dessa série, que fala a respeito do crime que ela cometeu contra o até então marido dela, esquartejando e espalhando pedaços ao redor de São Paulo. Foi condenada e foi demonstrado o documentário dela. Eu achei muito interessante, vale muito a pena você acompanhar. E também casos como o caso Evandro ou da Suzane von Richthofen. Achei interessante da Suzane von Richthofen também, porque trouxe duas perspectivas, duas visões distintas. Uma tendo ela como culpada e outra como manipulada do crime. Então você pode assistir as duas visões. Deve ter dado um trabalhão danado para poder gravar todas aquelas cenas, mas traz essa perspectiva. Eu acredito que eles até resolveram gravar dessa forma para não poder dar nenhum bochicho referente à glamorização do crime às pessoas que cometeram esses fatos. No ano passado, a gente teve dois lançamentos, três na verdade, que foram muito importantes e eu acredito que vale a pena a gente trazer no vídeo de hoje. O Jeffrey Dahmer, o caso da Glória Pérez, da filha dela, Daniela Pérez, e da Flor de Lis. Eu vou trazer especificamente o caso do Jeffrey Dahmer e o da Flor de Lis, que foram os que mais me chamaram a atenção. Apesar de eu trazer o caso do Jeffrey Dahmer, eu confesso para vocês que eu não tive coragem de assistir a série dele não, porque eu achei um pouco pesada. Então assim, acho que até para você que está me assistindo, tem que ter uma noção de até onde você consegue assistir, qual é o seu limite em séries que tratam a respeito de crimes reais, que via de regra são muito pesadas e muito difíceis de você poder digerir. Eu assisti diversas resenhas, mas a série em si, porque eu vi resenhas, são documentários, você vai ali trabalhando o caso. Mas a série em si, que é dramatizada, mesmo a ficção, eu não tive coragem de assistir. E a do Jeffrey Dahmer, o canibal americano, trata a respeito da vida do Jeffrey. O Jeffrey, ele sempre foi uma criança muito problemática. Ele viveu com pais que viviam em pé de guerra, brigavam muito, e a sua mãe já tinha problemas de saúde mental. Ela vivia tendo diversos episódios de colapso no próprio corpo. Se eu não me engano, ela tinha epilepsia ou algo nesse sentido. Tomava medicações, tomava medicamentos, e o Jeff até reproduzia esses ataques que a mãe dele tinha para os colegas como uma maneira de ser taxado como engraçado, porque ele já era meio que não socialmente aceito. Ele era uma criança com um comportamento muito estranho, muito isolado, não era de muita conversa com muitas pessoas. O comportamento do Jeffrey já era muito suspeito logo no início, quando ele tinha a mania estranha de pegar pequenos animais mortos que ele encontrava no trajeto da escola para casa e começava a dissecar esses animais. Tinha um pequeno laboratório que ele utilizava na casa dele, em que ele jogava determinados produtos químicos para que pudesse ver a víscera desses animais, e ele ficava muito encantado com isso. Só daí já dá para ter uma ideia de que não era algo muito saudável. A primeira vítima do Jeffrey foi uma vítima que ele deu uma carona, e logo em seguida ele acabou assassinando esse rapaz.
Ao longo da série, o que dá para ser demonstrado, isso que eu falo para vocês, foi referente ao livro Meu Amigo Jeffrey e não a série em si. Eu não sei se a série foi responsável por adaptar esse livro ou se pegou um conjunto de tudo que aconteceu. Mas o fato é que o Jeffrey fez diversas vítimas, grande parte dessas vítimas eram jovens latinos e negros, homossexuais, e ele tinha o hábito de comer as suas vítimas, de armazenar essas vítimas em geladeira, dava essas vítimas para a vizinhança, e mesmo com o cheiro insuportável que exalava do apartamento dele, mesmo com os barulhos estranhos que os vizinhos viam, mesmo com todas essas já grandes esses buchicho de vítimas que estavam acontecendo no bairro dele, por ser um bairro de pessoas negras, não eram dado em conta as denúncias, os pedidos de socorro, as ligações que eram feitas, denunciando, buscando ajuda para as vítimas que estavam sendo feitas. Então demorou muito tempo até ele ser realmente incriminado, fez diversas vítimas e apenas depois de um rapaz que conseguiu sobreviver aos ataques do Jeffrey, conseguiu-se então dar o início às investigações, apurar as pessoas que estavam desaparecidas, até então vir o julgamento dele. É muito impressionante o julgamento, que eu fui vendo algumas cenas, a pessoa não viu a série, mas viu diversas coisas, né? Você consegue perceber a semelhança de muitas cenas que foram dramatizadas entre as pessoas e o caso real que aconteceu. Você vê as cenas e vê como foi fidedigno, como foi muito fiel ao que de fato aconteceu. E aqui eu abro um espaço para o ator que interpretou o Jeffrey. Ele até pede para que agora ele possa fazer papéis normais, porque grande parte do currículo dele são sociopatas. Ele é o mesmo ator que fez a American Horror Story. Diversas temporadas ele participa como algum tipo de sociopata. Inclusive, uma das temporadas, o ator não participou, não sei se me engano foi uma ou duas temporadas, porque ele teve problemas de saúde mental. Ele teve que se ausentar das produções, cuidar da sua saúde mental, porque um dos personagens das últimas produções do American Horror Story afetou tanto ele que ele precisou se cuidar. Agora parece que está muito bem, que já fez até outro sociopata, né, do Jeffrey, então tá tudo certo. A série fez tanto sucesso que a Netflix já encomendou uma nova temporada. De uma única minissérie que ia ser feita, virou uma série antológica. Uma série antológica é quando cada temporada diz respeito a um personagem específico. Isso aconteceu com American Crime Story, contando a respeito de O.J. Simpson, jogador, e do Gianni Versace, o estilista, e agora vai acontecer, muito provável, com essa série do Jeffrey, trazendo vários serial killers. O primeiro deles foi o Jeffrey Dahmer, que era esse canibal americano, e agora a gente vai poder acompanhar ou não outros serial killers. Outra série que eu acho que foi muito interessante, intensa e gigante, que valeria a pena trazer para vocês, foi o caso da Flor de Lis. O caso da Flor de Lis me chamou muita atenção por toda a história em si. É uma pastora, é uma cantora que cuidava de diversas crianças, virou deputada federal e assassina o marido por sede de poder. Então, assim, todos esses ganchos, todos esses enrolares da história me chamou muita atenção e eu busquei muito saber e conhecer a respeito da Flor de Lis. A Flor de Lis nasceu na favela do Jacarezinho, que é na região do Rio de Janeiro, e logo no início ela já foi despontada como uma pessoa que tinha uma voz muito bonita, e os pais dela já faziam parte da igreja evangélica. Então logo no início ela já começou a frequentar a igreja evangélica também, junto com os pais, e começou a cantar. E logo passando algum tempo, ela começou a acolher crianças dentro da casa dela. Crianças abandonadas, crianças vítimas de algum tipo de violência, crianças que eram deixadas, né, nas periferias, e começou a juntar essas crianças para dentro de casa. E isso começou a chamar a atenção da mídia, começar a chamar a atenção até mesmo o juizado da infância e juventude, e eu acredito fielmente em que em algum momento, lá no início, eu acredito nisso, José Ricardo, né? Eu acredito que ela teve uma boa intenção. Ela teve uma boa intenção em cuidar dessas crianças,
Assim como João de Deus, em algum momento lá no início, talvez tivesse uma boa intenção. E alguma coisa no meio do caminho, talvez a sede por poder, a sede por dinheiro, a sede por fama, fizesse com que essas pessoas se deturpassem, se corrompessem de alguma forma e cometessem crimes. E com a Flor de Lis não foi diferente. Ela foi ficando famosa, ela foi ficando muito notória com os filhos que ela tinha. Um desses filhos, ela se casou com eles, daí já dá para ver que tem uma coisa errada, porque ela conhecia esse filho desde quando ele era pré-adolescente, acabou casando com um dos filhos, e ele acaba se tornando o pastor Anderson do Carmo, futuramente vítima dela, de assassinato. O pastor Anderson do Carmo foi a pessoa responsável em colocar a Flor de Lis no patamar de deputada e trazer essa fama para ela. Ele era um articulador político, cultural, midiático, que fazia com que a figura da Flor de Lis andasse em todos esses espaços, fazendo com que ela chegasse até o cargo de deputada federal. Só que acontece que esse fato dessa articulação, desse domínio do Anderson do Carmo, começou a incomodar a Flor de Lis. Um parênteses, é interessante as séries que depois eu vou narrar para vocês, existem gerações de filhos. Ela é conhecida como mãe de 50, mãe de 55 filhos. Tem uma terminologia específica que é dada para ela. E para você poder identificar toda a quantidade de filhos da Flor de Lis, eles fazem até uma árvore genealógica para você poder ver a Flor de Lis, com quem que ela casou, os filhos que eram adotivos, os filhos que eram legítimos e a geração de filhos que foi desencadeando ao longo de todos esses últimos anos. Mas voltando ao Anderson do Carmo, ela começou a ficar indignada e começou a se sentir incomodada com a presença dele e essa questão de domínio na vida dela. E, segundo ela, a igreja não poderia se deparar com um divórcio ou uma separação que seria muito escandaloso, seria um escândalo muito grande para a igreja. E ela resolveu matá-lo. De início, ela começou planejando, junto com os filhos, envenená-lo aos poucos, na comida, no suco. E ele diversas vezes foi foi internado, procurando hospitais, por conta desses envenenamentos, mas o bicho era muito forte, passava mal, achava que era alguma coisa do estômago, da rotina e de comida, do dia a dia, e não morria, até que um dia ele foi alvejado, chegando em casa, com mais de 30 tiros, ou 30 tiros, grande maioria deles na região genital, fazendo com que isso se tornasse muito suspeito. Puxando as câmeras de imagem, verificou-se que dois filhos um filho dela, chegou com uma mochila e depois saiu, mais ou menos no horário em que aconteceu o fato, sem a mochila. Depois foi descoberto também que um desses filhos havia comprado uma arma, outro havia executado e ela era mandante do crime. Tudo isso verificado em conversas do WhatsApp, em imagens de seguranças e contradições e depois descobertas que são feitas nos depoimentos dos acusados. A Flor de Lis foi acusada agora no final do ano passado, teve a condenação dela, ela foi condenada a mais de 50 anos e mesmo que tenha progressão de regime, que é o direito ao benefício que o acusado tem, o condenado tem, de diminuir a pena se tiver bom comportamento ou se ele tiver trabalho, ela muito provável vai ficar presa até a velhice. Eu trago dois documentários que valem muito a pena você ver. Primeiro do Globoplay, que fala a respeito da Flor de Lis detalhadamente, e depois da HBO Max. Por que eu acho interessante você assistir esses dois documentários? Porque um vai complementar o outro. Um traz um fato mais documental, com pessoas próximas, e o da HBO Max traz a própria Flor de Lis. Eu achei isso muito interessante porque ela aparece nas filmagens, ela dando depoimento. Na HBO Max, eles fizeram acompanhamento desde quando ela foi acusada de ter sido mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, até ela ter sido condenada. Então eles vão acompanhando a rotina e o dia a dia da Flor de Lis na sua intimidade. Para mim, o ápice das filmagens do documentário da HBO Max é o momento que eles conseguem capturar dentro da casa dela o momento exato em que ela é levada presa. Eu achei isso muito incrível. Então você consegue, com um documentário, complementar o outro e ter uma visão geral de tudo que aconteceu. Agora, em 2023,
a gente vai ter um lançamento que agora, acredito que hoje inclusive vai ser lançado, eu estou gravando hoje dia 25, o documentário da Boate Kiss. A Boate Kiss foi uma boate que acabou sendo incendiada, ela é uma boate em Santa Maria, região do Rio Grande do Sul. E nessa boate, festas universitárias aconteciam e durante uma apresentação, um vocalista fez uso de um sinalizador que era para ser usado em navio, fez o uso desse sinalizador dentro da boate, em que tinha capacidade de 600 pessoas e pouquinho, tinham mais de 1.000 pessoas. Esse sinalizador foi para rumo do teto, que era pequeno e mais próximo das pessoas, e revestido com espuma. Essa espuma era altamente inflamável, logo isso se espalhou e se alastrou por toda a boate. Além dela ser altamente inflamável, ela era altamente tóxica e ceifou diversas vítimas, diversos jovens. Ao todo foram 242 jovens que foram mortos no incêndio da Boate Kiss. E eu trago para vocês o livro da Daniela Arbex. Ela criou um livro, escreveu um livro, Toda Noite o Mesmo Dia, a história não contada da Boate Kiss. Se eu não me engano, é esse livro, Todo Dia a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, que ela traz relatos a respeito de pessoas que estiveram próximas às vítimas. Então você vê os relatos de pais, de parentes, de policiais, de bombeiros, de médicos, de pessoas, a visão dessas pessoas do incêndio que aconteceu na Boate Kiss. Então ela traz uma versão delas e não de só uma investigação em si, o que torna tudo muito interessante, porque você tem o olhar dessas pessoas, de tudo que aconteceu, de todo o desdobramento que foi acontecendo, com diversas histórias de pais que tiveram algum dos filhos ceifados ou não, que às vezes sobreviveram. A Daniela Arbex, ela é escritora, jornalista investigativa. Ela tem outros livros que trazem esse teor investigativo partindo da visão de outras pessoas. Ela tem um livro muito interessante que chama Holocausto Brasileiro. Ele trata a respeito de um manicômio em que pessoas eram deixadas nesse manicômio e como era estarrecedor tudo que acontecia lá dentro. Também outro livro muito importante dela é o Arrastados. O Arrastado conta a respeito da história de Brumadinho. Lá de Brumadinho ela traz também toda essa investigação que é feita do aspecto de quem participou indiretamente ou diretamente daquilo. Eu lembro muito, o olhar da Daniela Arbex me lembra muito uma escritora, na verdade, que é a Svetlana Alexievich. Esse é o livro dela, que traz a respeito, por exemplo, do caso de Chernobyl. Ela traz da mesma forma que a Daniela Arbex, investigação jornalística, mas do ponto de vista de quem participou de alguma forma daquilo. Então você consegue perceber as pessoas que estavam junto de algum determinado acontecimento. A Daniela Arbex e a Svetlana trazem essa linguagem de uma maneira diferente de assuntos muito importantes. Esse aqui é o livro de Chernobyl, que ela traz as vítimas de Chernobyl. Tem uma minissérie muito interessante também que fala na HBO Max. Svetlana chegou até a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Dos próximos lançamentos que vão ter de casos reais, não nesse ano, mas agora, nos próximos meses, os próximos anos, é o caso da socialite Ângela Diniz. Ângela Diniz foi uma socialite que foi morta pelo seu companheiro com 5 tiros na cabeça, e o que chamou muita atenção da mídia na época, até então se começavam a falar de casos de feminicídios e casos de violência contra a mulher, era porque a tese da defesa que foi utilizada era que o autor tinha assassinado a vítima porque a amava demais. Chegou a surgir o slogan de que quem ama não mata, e a defesa também utilizava de que ele estava em legítima defesa da honra, uma tipificação antiga que existia no Código Penal e que hoje não existe mais. A pessoa que vai fazer o papel da Ângela Diniz vai ser a atriz Marjorie este ano. Ela já se desligou da Rede Globo, ela fez diversas temporadas de Sob Pressão como uma médica e agora ela vai protagonizar e fazer o papel da socialite Ângela Diniz. E por fim, mais um lançamento que eu vou trazer para vocês é o do casal Nardoni. O casal Nardoni foi conhecido por ter
assassinado a filha, a Isabela Nardoni, e os responsáveis por trazer essa produção vão ser os mesmos responsáveis pelos filmes da Suzane von Richthofen e do Bom Dia Verônica, a Ilana Casoy e o Rafael Montes. A Ilana Casoy, ela é criminóloga, então ela acompanhou de perto os casos tanto da Suzane von Richthofen quanto do casal Nardoni. Ela inclusive tem um livro chamado Casos de Família, que narra a investigação e a documentação judicial que foi feita dos dois casos. Eles trouxeram as duas visões da Suzane von Richthofen, né, no caso do filme da Suzane, inclusive parece que vai ter um terceiro também que eles estão programando, e agora vão trazer o caso do casal Nardoni, querem trazer com uma visão mais humana e menos investigativa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que são produções que são muito aguardadas, porque o caso gerou muita repercussão no Brasil. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui para mim qual lançamento mais surpreendeu e qual série ou minissérie você assistiu que chamou mais a sua atenção. Curte aqui, comenta e até a próxima.